Pensa só, para o homem do século XVII, o Brasil não era só uma colônia. Não mesmo. No imaginário daquela época, cruzar o Atlântico como degredado significava entrar numa espécie de geografia mística, um lugar de punição e, quem sabe, de purificação. Ok, vamos mergulhar nisso. Nesta nossa análise, a gente vai entender direitinho como e por que o Brasil colonial foi visto e usado como um verdadeiro purgatório na Terra, um lugar feito para expiar os pecados do reino. Bom, para a gente entender essa ideia toda, primeiro a gente precisa sacar um conceito teológico que era fundamental naquela época, a ideia do terceiro lugar. A ideia do purgatório era algo muito, muito poderoso, sabe? Não era a condenação eterna do inferno, mas também não era a glória do paraíso. Era um espaço de passagem, um lugar onde as almas podiam ser limpas pelo sofrimento. Era, como os documentos da época dizem, o lugar que trazia esperança para os pecadores. E o que é mais fascinante e que a gente vê aqui é como esse mapa da fé foi projetado no mapa do mundo real. Portugal era o paraíso, a casa perdida. E o Brasil? Bom, o Brasil era o purgatório, a terra da expiação. Era para lá que os indesejáveis iam, para sofrer e, com sorte, se purificar. E olha, isso não era uma crença qualquer, perdida no tempo, não. Como a gente vê aqui, a doutrina do purgatório foi construída e reforçada pela Igreja em concílios que eram até bem recentes para o pessoal do século XVII. Era uma verdade de fé, algo totalmente estabelecido. Agora vamos ver como essa ideia religiosa acabou se transformando numa política de Estado bem concreta através do degredo, ou seja, o exílio. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: o degredo tinha um propósito duplo. De um lado, era um jeito de fazer uma limpeza, uma espécie de vingança social que tirava os transgressores de circulação. Mas, por outro lado, tinha uma intenção mística muito forte. Era um processo de cura espiritual para os pecados que tinham sido cometidos lá no reino. Isso aqui é fundamental, gente. As condições terríveis da colônia, o isolamento, o trabalho forçado, tudo isso era encarado como o fogo purificador. A própria terra do Brasil se tornava, nesse imaginário, uma ferramenta para limpar a alma dos condenados. Mas de quem a gente está falando exatamente? Bom, a lista é bem grande. Ia de hereges e bígamos até vadios e padres que não seguiam as regras. Eles eram, na visão da época, a escuma turva da sociedade, os elementos que o reino queria tirar de lá e mandar para o Brasil para serem corrigidos. Certo. Agora vamos tentar entender a experiência humana de viver nesse estado de punição, mas sempre com um olho no que ficou para trás e no que poderia vir pela frente. A realidade era um paradoxo constante. Viver no Brasil como degradado era estar com o corpo preso ao sofrimento do agora, mas com a mente agarrada na esperança de um futuro distante. O corpo sofria na terra da expiação, enquanto a alma procurava um jeito de voltar para casa. E essa citação, tirada das fontes da época, nossa, ela resume tudo de forma brilhante. Fisicamente, eles estavam na colônia, sofrendo, pagando a penitência. Mas mentalmente e espiritualmente, os olhos deles estavam fixos em Portugal, o lar que eles tanto queriam reconquistar. Essa saudade, essa nostalgia do reino, era uma força constante. Portugal não era só um país, era o Éden perdido, o grande símbolo de uma vida que eles foram obrigados a deixar para trás. E eles não aceitavam o destino de braços cruzados, não. Os documentos mostram que eles viviam arquitetando planos para conseguir o perdão ou uma mudança na pena. A esperança de voltar para casa alimentava uma batalha burocrática sem fim por uma segunda chance. Apesar de todo o sofrimento, esse purgatório na Terra oferecia um tipo de esperança muito particular, algo que o inferno, na teologia, jamais permitiria. E aqui está o grande paradoxo. Ser enviado como degradado significava uma morte civil, o fim da sua vida na sociedade portuguesa. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil oferecia a chance de uma ressurreição, um lugar para recomeçar, bem longe dos estigmas do reino. Olha só isso. Até mesmo nesses documentos frios da Inquisição, nos próprios registros das sentenças deles, já estava plantada a semente da esperança. O cumprimento da pena, a chance de perdão, tudo fazia parte de um sistema que, apesar de punir, também oferecia uma saída. As fontes usam umas expressões bem fortes, como escuma turva, para descrever essas pessoas. Mas o degredo era visto como uma oportunidade de trocar a pele velha, de se livrar do passado e, talvez, só talvez, se tornar um novo homem ou uma nova mulher na colônia. No fim das contas, a identidade do Brasil colonial foi moldada por essa dualidade.
Era um lugar de castigo e de oportunidade, de sofrimento e de esperança. E essa tensão, essa ideia de uma terra que era tanto punição quanto recomeço, deixaria marcas profundas no jeito como o Brasil se veria por séculos. A punição não era só o exílio. Havia marcas visíveis, marcas de vergonha. Como a Inquisição garantia que todo mundo soubesse quem era um pecador em penitência. Bom, essa é uma história para a nossa próxima análise.